Boa tarde, gente. Boa tarde para quem está entrando. Começando mais uma live da Full nessa sexta-feira. Tudo certo. Já coloquei o tema aqui embaixo no comentário fixado. Hoje eu vou falar um pouco sobre os processos fotográficos alternativos. Então, para quem acompanhou para quem está acompanhando essa série de lives da Full e já viu alguma minha anteriormente, eu falei sobre a fotografia analógica, sobre os filmes fotográficos, os diversos formatos de filme fotográfico. E hoje eu vou falar sobre alguns processos que são considerados alternativos ou também chamados de históricos. E aí eu vou levantar um pouco também essa questão sobre o termo, se a gente fala alternativo, se fala histórico, se tem certo, se tem errado. Enquanto isso, eu vou esperar o pessoal chegar, daqueles 5 minutinhos lá de costume, para a galera começar a ver que começou a live. E aí eu já parto aí para o nosso assunto. Essa live vai ser dividida em duas. Então hoje eu vou dar essa introdução sobre alguns processos, desses processos que são chamados de alternativos, qual a importância deles para a história, aí, né, para essa linha do tempo da fotografia. E na outra live que vai acontecer daqui a algumas semanas, eu volto a falar sobre os processos alternativos, mas eu vou dar alguns outros exemplos também, vou mostrar mais exemplos que eu tenho feito em casa, tá? Se alguém tiver aí presente, se puder me confirmar se o som tá bom, se o vídeo tá bom, só para eu ter certeza que eu não tô travando, que a voz está saindo bem. Se vocês puderem só me dar um joinha, alguma coisa, algum coração, alguma coisa, só para eu saber que tá tudo certo, que aí eu já começo. Ah, certeza, Júlio, diz aí pra mim, você que chegou agora, diz pra mim se o som tá bom, se o vídeo tá bom, se tá tudo certo. Você que sempre dá aquela confirmação pra gente. Manda aí pra mim, por favor, se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, aqui 2 minutinhos eu já começo. A galera tá chegando. Já começou. já começou, 6 horas, Júlio. É isso aí. Hoje eu acabei fazendo a live das 6, porque acho que tem é um horário bom. E aí, Carol, beleza, valeu. Obrigado aí pela confirmação, ótimo. Então, esperar mais um minutinho e aí eu já começo, enquanto a galera vai chegando. Pronto, tá aí. Trouxe até aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de dois desses processos considerados como alternativos. 4K Dolby, tá ótimo. O meu celular que é muito bom, né? Um celular sensacional, de última geração, recém-lançado. Beleza, ótimo. Bom, gente, então vamos lá. Como eu falei, para quem chegou logo no primeiro segundo da live, existe uma dúvida sobre como chamar esses processos aí que são a maioria do século XIX. Se são processos fotográficos alternativos ou se são processos fotográficos históricos. Na verdade mesmo, qualquer pessoa que produz esse tipo de fotografia, algum desses processos que eu vou falar hoje, sempre vai entender quando alguém se referir a alternativo ou histórico. Mas tem muita gente que não gosta de chamar de alternativo pelo seguinte: esses processos que eu vou mostrar hoje, eles têm uma característica que é o seu método artesanal de ser produzido. Então você produz, claro que você pode produzir um papel também, né? Mas aí já não faz parte da fotografia, mas você tem um suporte que a maioria desses processos são feitos em papel e você aplica reagentes químicos nesse papel de uma forma, da maneira como você quiser. Pode ser geralmente com pincel, com uma esponja, com uma bucha, como você achar melhor. Então existe esse processo mais manual, mais artesanal, com a mão ali, né, do artista, que era algo que eles queriam muito lá no século XIX, mas a gente ainda tem esses métodos. E quando a gente chama de processo alternativo, alternativo a quê? Alternativo à tecnologia atual. Então a tecnologia atual é a fotografia digital. Então quando a gente fala de processo alternativo, até o filme fotográfico, que ainda é vendido e ainda é produzido por grandes empresas, por grandes indústrias, né, como a Kodak e a Fuji, também se encaixariam nesse termo alternativo. É aí que algumas pessoas não gostam, ficam bravas quando chama o filme de alternativo, porque não tem nada artesanal no filme fotográfico. Tá? Então tem gente que prefere chamar de processo fotográfico histórico, mas na verdade dá no mesmo. Tá? A gente, quando fala de histórico, de alternativo, a gente está falando desses processos
que eu vou apresentar hoje, principalmente a goma bicromatada, que é o que eu vou falar um pouco mais na live de hoje. Aí vem a questão, vocês já sabem então que processo alternativo ou histórico são processos fotográficos que tem ali um pouco do artesanal, do manual, tá? Onde você prepara os químicos, onde você aplica os químicos e você não vai lá e compra esse papel já pronto com químico, você não compra, né, esse tecido já com químico. Até tem, tá? Até tem, mas aí é uma conversa para outro dia. Mas existe essa coisa do eu fazer o processo, eu estar envolvido com a produção quase que integral dessa fotografia, tá? Quais são, então, esses processos chamados de alternativos ou históricos? E, assim, eu sempre vou acabar falando dos dois termos para com que você aí decida se você vai chamar de histórico ou de alternativo, tá? Eu prefiro o histórico, mas o alternativo também vai bem. Não dá para listar todos os processos, até porque eu não conheço todos os processos. Se eu falar que existem centenas, talvez seja um exagero, mas sem dúvida alguma são dezenas de processos fotográficos que foram inventados desde o século XIX até o século XX. Eu não conheço nenhum processo fotográfico alternativo ou histórico que tenha sido inventado ainda no século já XXI, até porque já nem chamaria de histórico, né? Já seria um momento presente, então a gente estaria vivendo essa época. Então, se eu não me engano, o último processo que foi inventado foi o quimigrama e também o bromólio, tá? Que é um processo que pegou um pouco da base do passado, mas foi inventado já no século XX. Os principais processos fotográficos aí que são produzidos atualmente é a cianotipia. Então, exemplo que eu vou mostrar, eu trouxe uma aqui, que é esse aqui, que geralmente quem acompanha a Full Frame aqui no Instagram já deve ter visto algum post, já deve ter visto a chamada de algum workshop de cianotipia, que é um processo fotográfico relativamente simples, se a gente pensar na quantidade de outros processos aí que envolvem o uso de um laboratório específico, de um quarto escuro. A cianotipia não precisa, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu quarto, não usa reagentes químicos tóxicos, então não existe ali um perigo para a sua saúde ao produzir uma imagem como essa. Claro, você não pode nem engolir, nem, enfim, inalar esse produto, mas utilizando de uma forma normal, você não tem nenhum risco de saúde com ele, tá? Então a característica da cianotipia é o quê? É gerar uma imagem com tons de azul. Esse tom de azul pode ser alterado de acordo até com a temperatura ambiente, a umidade. Você pode mudar o tom de azul com a quantidade de químico que você aplica no papel, você pode mudar o tom de azul de acordo com o papel que você está usando. Então são muitas variáveis para alterar o tom de azul no processo da cianotipia. Outro processo que também é muito produzido hoje em dia chama marrom Van Dyke. Então vocês já imaginam qual é a cor característica dele, né? Se a cianotipia tem tons de azul, o marrom Van Dyke tem tons de marrom. Infelizmente eu não tenho nenhum para mostrar aqui porque é um processo que eu nunca fiz. É um que está na minha lista para produzir, mas também é muito utilizado no mundo todo, e esse exige sim o uso de um laboratório, naquela luz vermelha que muita gente que nunca viu, já deve ter visto em filme, mas nunca presenciou isso ao vivo, aquele quarto, né, escuro com a luz vermelha, tem que ser utilizado para o processo do marrom Van Dyke, porque ele vai prata. E tem também o outro processo, que esse é talvez um dos mais antigos aí, que ainda também são produzidos, que se chama papel salgado, onde você aplica sais, né? Então tá aí o nome, o papel salgado, você aplica sais e você é o cloreto de sódio, se eu não me engano, e prata, e você faz essa mistura da prata com o sódio, que aí ele fica sensível à luz e gera ali tons também próximos, quase que o chamado sépia, né? Então depende muito de como você vai produzir, você vai revelar essa imagem, você consegue alterar um pouco os tons também. O papel salgado é um dos processos mais antigos, ele foi usado pelo Talbot lá no século XIX para produzir ali os seus positivos, a partir de um negativo que ele criava, ele positivava isso num papel sensibilizado com os químicos, do que a gente chama hoje de papel salgado. E também um processo que esse também não exige assim um quarto escuro, mas é um processo que ele tem que ser feito com muito cuidado, porque diferente da cianotipia, que não envolve reagentes químicos, né, tóxicos, a goma bicromatada utiliza reagentes que são tóxicos e
são não, né? Um dos reagentes ele é cancerígeno, então exige um cuidado muito grande na manipulação desses reagentes. Uma vez que ele está diluído, uma vez que você aplicou ele no papel, secou, fez a imagem ali não vai representar, não vai apresentar nenhum perigo, mas o químico ainda em seu estado, né, sólido, em pó, ou ele já diluído em água, ele é tóxico, então você não pode jogar na pele esse químico, porque você pode ter sim problemas de saúde aí ao longo do tempo. E a goma bicromatada é um processo muito versátil, porque você pode tanto fazer só essa goma, uma única camada, e o que é legal também é que se a cenotipia deixa em tons de azul, o marrom Van Dyke deixa em tons de marrom, a goma bicromatada você consegue colocar pigmento de qualquer cor. Então, se você quer ter uma imagem fotográfica em tons de verde, você consegue em tons de vermelho, em tons de laranja, de azul, de preto, de cinzas, de marrom, você consegue misturar nesses reagentes químicos qualquer cor de qualquer pigmento, mas geralmente é utilizado a aquarela, tá? Mas isso é um assunto aí para um possível workshop de goma bicromatada. Eu não vou entrar tanto assim a fundo na maneira como se faz o processo. E eu falei que ele é um processo versátil porque você pode também trabalhar com outros processos mais a goma bicromatada. Então, eu mesmo já fiz algumas vezes, tem muitas pessoas aí ao redor do mundo, principalmente lá fora, né, onde esse químico é mais fácil de ser encontrado, que faz a cenotipia primeiro e depois aplica uma camada de goma bicromatada da cor que achar melhor. Ou uma camada, duas camadas, três camadas, enfim. Existem infinitas possibilidades quando a gente fala desse processo. Então vocês viram, né? Eu mostrei essa aqui, é a cianotipia, e aqui eu tenho uma cianotipia com a goma bicromatada. Vocês estão vendo, né, que tem um tom, não sei, pela câmera tá meio laranja, mas ele é um tom meio avermelhado, tá? Então o azul aqui é a característica da cianotipia, e aqui é a soma do azul da cianotipia com o vermelho, né, com o magenta do pigmento que gerou esse vermelho. Então você pode aplicar a cianotipia primeiro e depois por cima uma camada de goma bicromatada da cor que você quiser, e depois você pode ir adicionando isso, tá? Então vocês podem até perceber que existe, né, as marcas aqui da pincelada. Muitas vezes é isso que as pessoas que produzem esses processos históricos alternativos buscam, essa marca do pincel, porque diz, né, aí você vê claramente que é um processo artesanal, que existe a mão ali de uma pessoa que aplicou esse químico, então não foi um papel produzido por uma grande indústria e depois embalado e comercializado. Tá? Então tem essa questão de muitas pessoas gostarem, eu particularmente gosto de deixar um pouco das marcas, né, do pincel. Deixa eu chegar um pouquinho perto para tentar focar aqui, acho que dá para ver, né? Assim como na cianotipia também. Então a goma bicromatada, ela é um processo também fotográfico que foi muito importante para estabelecer a fotografia como uma forma de arte. Então pensem o seguinte, lá no século XIX, quando a fotografia foi, né, inventada, ela não foi logo de cara considerada uma forma autônoma de expressão, né, uma forma artística. Principalmente os pintores eram grandes críticos em relação à fotografia, porque diziam que a fotografia era um meio mecânico que não permitia a manipulação do artista sobre aquele processo, que algum tempo depois descobriram que não, o operador ali da câmera, né, ele também pode ser um artista se ele quiser, porque ele pode interferir na maneira como essa imagem vai aparecer, nas maneiras que esses tons serão representados. Então, nessa época, quando a fotografia ainda não era reconhecida como uma forma de arte, os fotógrafos / artistas estavam tentando apresentar para o mundo as possibilidades que esse processo trazia para finalmente que ela fosse reconhecida como uma forma de arte e fosse colocada aí nos museus e galerias junto com as pinturas. E um dos nomes mais importantes aí que a gente tem, que ajudou a fotografia a ser reconhecida como uma forma de arte, foi um fotógrafo francês chamado Robert Demachy. O Demachy, ele tem um trabalho principalmente de goma bicromatada, que ele vai trazer um pouco dos elementos clássicos da pintura para a fotografia. Ele não foi o único que fez isso, mas talvez foi um dos mais importantes. E o que ele vai fazer? Já que diziam que a fotografia não era arte porque era um meio mecânico, sem a possibilidade de intervenção manual,
Ele então pegava essa fotografia e ele mesmo fazia interferências. Então ele riscava essa imagem, ele lixava, ele pintava por cima, ele produzia imagens meio desfocadas, sem tanta nitidez, para que essa fotografia não parecesse uma fotografia. E muitas vezes, até hoje, as pessoas criticam esse movimento que foi chamado de pictorialismo, justamente porque descaracterizava a fotografia. A fotografia não parecia uma fotografia, mas aí ela foi reconhecida como uma forma de arte. E no trabalho do Robert Demachy, que depois eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, é um trabalho bem característico, porque você olha e realmente não parece uma fotografia, parece o quê? Uma gravura. E a gravura, na época, no século XIX, era sim uma forma já de arte consagrada junto com a pintura. Então, qual que foi a ideia dos pictorialistas? Fazer com que a fotografia parecesse uma pintura ou uma gravura, que foi principalmente o caso do Robert Demachy. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas páginas dessa revista aqui. A revista chama Câmera, ou Camera, né, em inglês. É uma revista antiga, talvez dos anos 70 ou 80. Eu gosto dessas revistas porque tem os anúncios das câmeras antigas. Eu acho isso interessante. Aqui é um anúncio de filme da Agfa, tá? E aqui é uma câmera sueca, clássica, Hasselblad. Eu gosto de ver esses anúncios antigos das revistas. Então é uma revista, eu acredito que seja dos anos 70. E aqui mais um exemplo de propaganda da época. Que a cada volume, a cada edição, eles davam destaque ou para um fotógrafo ou para um assunto específico. E essa edição aqui, que é uma revista que está aqui na Full, então para quem é aluno, quiser um dia dar uma olhada nessas revistas, são bem difíceis de achar, você não vai achar fácil aí pelos sebos não, então você pode consultar aqui, é um material bem interessante. E nesse volume eles homenagearam justamente o Robert Demachy. Então aqui na capa, eu já vou tentar chegar um pouquinho mais perto aqui, já dá para ver, né, que a gente tem riscos, né? Perde-se um pouco aqui o fundo, parece que ele foi removido, e aí tem algumas manchas, e não tem a nitidez. E assim, gente, não pensem que a fotografia só vai ter nitidez com o digital, né, recentemente. Não, lá nos primeiros processos, até no próprio daguerreótipo, a fotografia já tinha uma nitidez assim absurda. E aí o Demachy, ele vai contra essa nitidez absurda, ele vai deixando as suas imagens parecendo aí uma gravura. E aí, em algumas páginas aqui, essa imagem, por exemplo, laranja, né? Qual é o processo que deixa a imagem nesse tom de laranja? É a goma bicromatada. Então, a goma bicromatada você tem que misturar basicamente um reagente químico, que é o dicromato, também no passado chamado de bicromato. Então, goma bicromatada é por isso, porque o dicromato antes chamava bicromato. Só mudou o nome, mas a fórmula continua a mesma, tá? É o dicromato, que esse é o reagente cancerígeno que você tem que ter muito cuidado ao manipular, e hoje em dia no Brasil é bem complicado de achar para vender. E você mistura o dicromato com goma arábica, faz essa mistura, e aí você tem que fazer o que? Aplicar um pigmento, porque o que é sensível à luz na goma bicromatada é o dicromato. Só que se você só passar goma arábica e dicromato, você vai ter uma imagem sem cor nenhuma. Então você tem que colocar pigmento. E qual é o pigmento que aí você vai colocar? O que você quiser. Você vai colocar o pigmento azul, pigmento laranja, pigmento vermelho, de preferência pigmento solúvel. De preferência não, tem que ser um pigmento solúvel em água, senão você vai ficar lavando a sua imagem por um ano e ela não vai sair inteira. Eu costumo usar aquarela, que é o que a maioria das pessoas que fazem a goma bicromatada utilizam. O pigmento de aquarela tem uma boa... ele é solúvel, né, em água, então ele tem uma qualidade boa para esse tipo de processo. Aqui, ó, mais uma goma bicromatada dele, é uma cena de rua, já não é assim um retrato, que ele é mais conhecido pelos retratos, mas vocês estão vendo que não achem que é a câmera do celular que está ruim, porque é a live, não, a imagem realmente ela não tem nitidez, não é que ela não tem foco, ela não tem nitidez. Tá? Então existe aí uma questão sobre isso, justamente das críticas a esse processo, que era deixar a fotografia sem parecer uma fotografia. Tá? Então quando o Demachy começa a apresentar essas imagens, vai ter uma grande parte do público que vai entender aquilo como uma forma de arte, justamente porque se assemelha a outro processo, a outra técnica. Tá?
mas outros vão sempre acabar criticando isso, as críticas vão continuar até os dias de hoje. E nessa época, já que a fotografia não era arte, eles tinham que organizar os próprios salões, as próprias exposições, e foi isso que eles fizeram. Começaram a organizar os próprios eventos para aí depois eles começarem a ser aceitos pelos museus e galerias da época, tá? Eu vou ver se tem mais alguma interessante aqui dele. Ele fez paisagem, ele fez natureza morta, ele fez todos os temas clássicos da pintura, ele acabou produzindo, mas ele é mais conhecido pelos nus que ele produziu. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Ah, esse aqui é um retrato, não é um nu, mas é legal que dá pra ver a marca, né, ó, da pincelada aqui em cima. Então dá pra ver essa coisa do artesanal que ele produziu, ó. Aqui a imagem não foi cortada na digitalização, ela mostra integralmente aí a marca do pincel. Uma das fotos mais famosas do Demachy, se você jogar o nome dele aí no Google, é certeza que essa que vai aparecer é essa aqui, ó, essa pequena aqui. Tá invertida, mas mal dá pra ver, né? Mal dá pra entender quando a gente olha assim muito rápido, mas é um corpo, né? É uma pessoa, uma mulher nua, onde ele coloca uma pose que ela faz uma curvatura com o corpo, e a aplicação, né, da pincelada segue essa curvatura do corpo. Então é um processo que você pode simplesmente pincelar da maneira como você quiser. O Felipe perguntou qual é o nome da revista. A revista chama Câmera, ou Camera, né, em inglês. É uma revista dos anos 70, tá? Eu sei que está invertido no vídeo, né? Eu sempre esqueço disso, mas podem digitar, talvez, Câmera Magazine, talvez apareça. Deixa eu ver se eu vejo o nome da editora, que aí fica mais fácil para encontrar. E para quem quiser pesquisar o nome aí do Demachy, eu sei também está invertido, mas só para todo mundo ver, é Robert, né? Robert D-E-M-A-C-H-Y, Demachy. Esse é o nome dele, tá? Robert Demachy. Esse é o nome do fotógrafo que eu estou comentando agora. Não tem o nome da editora aqui. Que estranho, né? Não tem o nome da editora. Bom, nunca vi isso, não tem o nome da editora, mas tudo bem. Se algum dia eu encontrar aqui o responsável por ter publicado essa revista, a gente fala sobre isso na próxima live. Realmente não tem. Só tá falando edição em inglês, então provavelmente essa é uma revista talvez ou em francês, ou em alemão, ou italiano. Tá? Aqui o ano, 74, tá? 1974. Cadê o foto? Opa. Enfim, 1900. Aí, obrigado. Qual é o nome do Demachy? Valeu. Aqui embaixo também mais uns anúncios de câmeras antigas. Talvez encontre aí um outro volume perdido, e vale a pena, mas isso aqui vale muito a pena. Então, o Demachy vai abrir o caminho para que a fotografia se estabelecesse aí como uma forma de arte com esse movimento chamado de pictorialismo. Só que assim, ele abriu o caminho. Quem realmente foi o responsável por ter consagrado a fotografia como uma forma de arte não foi lá na Europa, foi lá nos Estados Unidos, foi um fotógrafo chamado Alfred Stieglitz. O Stieglitz, ele teve um papel importante nisso, porque ele também foi fotógrafo, mas ele foi uma pessoa que propagou, que divulgou muito a ideia da fotografia como forma de arte. Ele nasce nos Estados Unidos e aí ele vai para a Europa estudar engenharia na Alemanha, e aí no meio do caminho, é uma história de vida meio parecida com muita gente, né? No meio do caminho ele desiste da faculdade e vai fazer fotografia, vai fazer artes, né? Tem muita gente que faz isso, inclusive eu acabei fazendo isso. E ele abandona a faculdade na Alemanha para estudar fotografia. E aí ele tem esse contato com os fotógrafos europeus, que lá eles já estavam nessa questão importante de fazer com que a fotografia fosse aceita como arte. E ele leva essa ideia para os Estados Unidos. E aí ele cria um grupo, esse grupo vai fazer uma grande exposição, chamada, o grupo acabou sendo batizado pelo nome da exposição, que se chamou Photo Secession. E a ideia do grupo era justamente apresentar, principalmente ali para os Estados Unidos, essa nova forma de produzir fotografias. Então eles tinham em comum ali processos que não visavam uma grande nitidez, processos que deixavam a fotografia um pouco desfocada, propositalmente, às vezes pela própria câmera, imagens que tivessem alguma intervenção manual, seja da pincelada, ou até imagens que estivessem riscadas, lixadas. E essa exposição foi
gerou uma grande polêmica, mas a partir daí começou a ter uma grande procura, uma grande curiosidade por essa forma de se criar imagem, de ter a mão do artista desempenhando um papel importante na criação dessa imagem. E foi nos Estados Unidos, então, com o Stiglitz liderando, né, esse grupo, que a fotografia foi reconhecida como uma forma de arte. A goma bicromatada, até certo momento, ela ficou ali mais com os franceses, né, com os europeus em geral. Nos Estados Unidos, e também isso acabou indo para o mundo todo, o processo que liderou as imagens que iriam ser expostas em museus e galerias é um processo chamado de platinotipia. Então todos esses fotógrafos... Olha, o Júlio achou. Ah, valeu, Júlio, obrigado. Valeu, achou a editora. Então, muitos desses fotógrafos que tiveram suas obras expostas nos museus e galerias fizeram a platinotipia, que era um processo que gerava tons, assim, uma quantidade absurda de tons, puxando ali para um cinza, chegava até um preto, mas era principalmente tons de cinza. Esse processo permitia uma reprodução, assim, até uma nitidez muito grande da imagem, e isso muitas vezes não era o que os fotógrafos buscavam. Então o que era comum fazer na época? Fazer a platinotipia, então você tinha ali uma imagem com bom contraste, com tons incontáveis de cinza, e aí por cima você aplicava goma bicromatada para deixar aquela cara meio sem nitidez, meio desfocada, né? Então é comum ter também aí, vocês encontrarem na internet fotos que vão estar lá, goma bicromatada sobre platinotipia, que é um processo lindíssimo e bem caro mesmo. Infelizmente esse eu nunca fiz, porque é realmente muito caro, é totalmente, na minha opinião, é inacessível aqui no Brasil esse processo. Se algum dia vocês forem lá fora, aí vocês podem comprar sem gastar tanto dinheiro, mas mesmo lá fora é um pouquinho caro. Inclusive, uma curiosidade aí, a segunda foto mais cara do mundo, que foi leiloada recentemente, é uma foto do Edward Steichen, que foi um fotógrafo do grupo do Stiglitz, também responsável aí por ajudar a fotografia a ser reconhecida uma forma de arte, que essa imagem que foi leiloada foi feita por ele mesmo, impressa por ele mesmo, justamente nesse processo que eu acabei de falar, a platinotipia com a goma bicromatada por cima. Então é interessante ver, né, como esses processos eles acabam voltando aí e sendo ainda mais valorizados hoje. Claro que você não está comprando ali só o processo, o ganhador do leilão não comprou a imagem porque ela é desse processo, ele comprou pelo valor histórico que ela possui, né, por ser uma das imagens mais icônicas dessa época. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois procurem aí sobre a segunda foto mais cara do mundo leiloada. A primeira é a do Man Ray, já não é um processo histórico, foi feita com filme tradicional. Tá? Então, a fotografia se estabelece como uma forma de arte graças a esses processos que hoje nós chamamos de alternativos ou de históricos, onde permite aí ser produzido de uma forma artesanal e você consegue imprimir a sua marca. Desculpa aí o trocadilho, né, de imprimir a foto, imprimir a marca, mas você consegue colocar a sua marca, você aplica a pincelada da maneira como você quiser, uma forma mais uniforme ou não tão uniforme, deixando as marcas ou não. Então o legal desses processos é porque eles não te limitam a nada. Você tendo criatividade, você consegue produzir muita coisa. É muito mais criatividade mesmo do que assim, saber fazer, saber pincelar. Tem muito de uma livre criação nesses processos. Porque no final, se perguntar assim, tem certo e errado, eu vou falar depende. Pode ser que você não queira fazer a cenotipia com as bordas marcadas, você queira com as pinceladas marcadas, você queira fazer uma coisa reta, aí isso aqui estaria errado. Mas se eu quero fazer com a marca da pincelada, aí tá certo. Então tudo depende da maneira como você quer criar a imagem. Se existe um certo e errado, talvez na maneira como você mistura os químicos, porque se você misturar com uma quantidade de um muito errado em relação a outro, proporcionalmente muito, né, fora do padrão, pode ser que não saia nada, aí sim a gente pode chamar de erro. Mas depois que o químico está pronto, não tem assim uma maneira exata de passar, de aplicar no papel. Aí vai muito da maneira como você quer representar a sua imagem. Você quer algo mais assim liso, né, mais uniforme, mais nítido, ou você quer algo realmente mais parecendo com uma gravura?
Então, vai muito da sua criatividade, mas vai muito do seu estilo de imagem que você quer criar. Então, para a gente só recapitular sobre os processos que eu chamei de alternativos ou históricos, eu falei hoje sobre a cianotipia, a goma bicromatada, o marrom Van Dyke, papel salgado e a platinotipia. Esses, talvez, eu falei 5 processos, eu já me perdi na conta, acho que foram 5 processos. Eu diria que são os 5 processos que a grande maioria das pessoas, assim, eu vou inventar uma porcentagem, 90% das pessoas que vão se aventurar nesses processos acabam indo para algum desses logo de cara. E a cianotipia é, sem dúvida, o mais buscado, o mais procurado, porque ela é muito mais fácil de produzir em relação aos outros que eu comentei. Só que não pensem, porque a cianotipia é mais fácil de fazer, que ela é um processo que não gera tantas possibilidades. Pelo contrário, ela tem muitas variáveis. Então você pode deixar em tons de azul mais diversos possíveis, você pode deixar em tons de marrom, de cinza, de avermelhado. Então ela é mais fácil de fazer, mas ela permite que você tenha aí uma gama de possibilidades muito ampla, tá? Então eu sempre incentivo que as pessoas corram atrás desses processos, pelo menos assim, não precisa nem fazer, mas descobrir como era feito no passado, quais eram os processos que as pessoas mais utilizavam, porque esse conhecimento da história da fotografia é sempre muito importante, é sempre muito relevante, até para a nossa própria produção digital atual. Tá? Então quem ficou curioso e quiser fazer alguma pergunta, pode ser agora ou depois mesmo mandar aqui por inbox, pode perguntar que eu respondo depois. E a gente vai se ver em breve, onde eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a cianotipia. Tá? Eu vou focar um pouco mais nesse processo da cianotipia. Então, numa live futura comigo, eu vou apresentar para vocês características mais específicas desse processo. Legal? Então, depois procurem o Demachi. Cadê o jabá? Júlio, eu sou um péssimo vendedor, Júlio. Eu sempre preciso dos amigos para isso. O Júlio está falando de um calendário que eu produzo, aí um calendário feito todinho em cianotipia. Então quem quiser, quem ficar interessado, eu não sei se eu tenho, olha só, ó, não foi combinado, tá? Na minha pasta que eu trouxe aqui, eu coloquei justamente essas imagens e tem o calendário, olha só. Tem o calendário aqui desse ano, do 2023, então para quem quiser encomendar o seu calendário, ele é feito em cianotipia, tá? Então da maneira que eu falei, que se aplica com pincel, depois faz todo o processo, é exatamente isso que eu estou produzindo com esses calendários, 1 a 1, recortados 1 a 1, tá? Tem uma pergunta, existe quem fornece em SP esse tipo de serviço de revelação e impressão? M Guastela 07, é isso? Então, eu não conheço ninguém assim que tenha um serviço fixo de produção de cianotipias por encomenda, nesse sentido, assim como se fosse uma revelação de filme. Eu, por exemplo, eu já fiz cianotipia para outras pessoas, mas não é um serviço, não existe assim um lugar recorrente desse tipo de serviço. Qualquer pessoa que produza cianotipia pode ou não aceitar encomendas. Eu aceito, tá? Se algum dia você falar, ó, eu tenho uma imagem que eu queria transformar em cianotipia, mas eu não quero fazer, eu quero que alguém faça para mim, fala comigo, manda uma mensagem que eu faço esse tipo de serviço sim. Agora, se você quiser aprender a fazer, aqui mesmo na FUL existe um workshop de cianotipia, que pode ser que tenha uma turma agora em dezembro ou em janeiro, é um workshop presencial. Não sei se você é de São Paulo ou não, tá? Mas se você for de São Paulo, de repente pode participar aí desse workshop para aprender a produzir. Por enquanto, o único workshop que eu ministro é o de cianotipia, que é esse que gera os tons de azul. Em breve vai ter o de goma bicromatada também, tá? Então, não sei se eu tirei aí a sua dúvida, se foi isso mesmo. Se você quiser ter uma imagem sua em cianotipia, mas não quiser fazer você mesmo, pode falar comigo e aí a gente conversa para ver a questão sobre tamanho, como é essa imagem. Agora, se você quiser aprender, aí também fica de olho aqui nas redes sociais, no Instagram, no Face da FUL, que em breve vai ter alguma nova turma de cianotipia. Tá? Agora, outros processos, curso de outros processos, eu sinceramente aqui eu não conheço nada fixo. Existem às vezes oficinas no IMS, Instituto Moreira Salles, de goma bicromatada, mas é bem esporádico, não tem uma programação fixa. Esse ano mesmo acredito que não teve nenhum. Então
É isso, e eu não recomendo cursos online desse processo, tá? Minha opinião sobre cursos online de processo alternativo, na verdade, não só esses temas, mas muitos outros temas online não funcionam, tá? Mas principalmente aprender isso aqui online, na minha opinião, não é interessante você fazer online, porque o online, principalmente se for gravado, você vai sempre ver a imagem ali meio que pronta, o vídeo foi editado, então eles nunca mostram um problema. E uma coisa que eu gosto muito de mostrar no workshop de Senotipia que eu faço aqui na FUL é justamente as imagens que deram errado. Porque muitas vezes o errado para mim pode ser interessante para você. A maneira como ficou aquela imagem eu não gostei, mas pode ser que você queira aquilo para o seu trabalho. Então eu acho muito bacana mostrar o que deu errado justamente porque você pode usar isso a seu favor, tá? Ah, você é de São Paulo, então de repente fica de olho aí que pode ser que tenha uma nova turma ainda esse ano. Se não, janeiro tá logo aí e a gente faz uma turma de Senotipia. Beleza, gente? Então se ninguém tiver mais alguma dúvida, é isso. E se ficou alguma dúvida, você lembrar depois de alguma coisa, pode mandar aqui no inbox da FUL, que aí a gente responde para vocês. Beleza? Semana que vem vai ter mais uma live, eu acho que vai ser com o Márcio, preciso ver na programação, mas vai ter uma live aí, certeza, na semana que vem. Beleza? Então valeu aí pela presença de vocês, fico por aqui, bom final de semana a todos, e a gente se vê na próxima para falar sobre Senotipia. Beleza? Valeu, gente, obrigado aí pela presença.